Olá, gente, irmãos, a paz do Senhor para todos. Estou aqui nessa tarde de segunda-feira e eu gostaria de compartilhar uma reflexão aqui de um texto. Eu estava hoje de manhã selecionando um texto bíblico para o sermão do próximo domingo, para a pregação, e eu me deparei com um texto que eu acabei meditando nele. Que Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, ele trata de duas coisas importantes, que é uma caminhada distinta e uma esperança abençoada. Ou seja, ele fala sobre santificação, de andar distintamente desse mundo, e sobre a esperança abençoada, que é a volta do Senhor Jesus Cristo, que ele vai falar a partir do versículo 13 do capítulo 4. E aqui no versículo 3 do capítulo 4, ele vai iniciar a sua conversação com aqueles irmãos, aqueles cristãos de Tessalônica, sobre a verdadeira santificação. E o texto diz assim para a gente: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então ele começa com essa declaração: é a vontade de Deus a vossa santificação. E ele vai dizer aqui algumas coisas que colocam-se dois pontos. Ele vai dizer: a vontade de Deus é que vocês se abstenham da impureza, se abstenham da prostituição. Então ele começa com essa declaração, e ele vai dizer aqui algumas coisas importantes nesse seu discurso sobre a vontade de Deus, que é se abster, né, de toda prostituição e impureza. Ele começa dizendo que cada um de vós saiba possuir o vosso vaso em santificação e honra. Ele está se referindo ao nosso corpo. Então, isso aqui é aprovado e é prazeroso diante do Senhor. Saber usar o nosso corpo em honra, longe da prostituição, para que Deus seja glorificado, para que Deus seja louvado. É eu saber usar o meu corpo, que é chamado aqui de vaso em santificação e honra, não misturando, não partindo para a prostituição, conforme ele diz no versículo anterior, lá no início. Então a vontade de Deus é que eu me abstenha dessas coisas. Então ele continua dizendo: não nas paixões de concupiscência, no desejo desenfreado da carne, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas as coisas, como também antes vulo dissemos e testificamos. Paulo já havia dito isso aos cristãos de outras vezes. Paulo já vinha alertando, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Então esse é o discurso do apóstolo Paulo para com os irmãos que estavam ali na cidade de Tessalônica, onde a comunidade eclesial e cristã estava ali, servindo a Deus, né? Vivendo ou procurando viver da melhor forma possível, que agradasse ao Senhor em seus passos, da forma de usar o seu corpo, se abstendo da prostituição, se abstendo de toda a imundícia. Então esse é um andar totalmente distinto, ou uma caminhada totalmente distinta do que o mundo propõe, do que as pessoas acham que é o legal, que é o certo. Então o texto não nos apresenta isso. Então eu quero deixar esse texto aqui para a reflexão de vocês. Então, que Deus abençoe a todos e uma ótima tarde.